A linha Galaxy A 2019 tem nada menos que 6 modelos lançados no Brasil até agora, o que garante opções ao consumidor, mas também confunde bastante na hora de fazer a busca. O Tudo Celular já fez um comparativo com os 3 mais avançados da linha e agora vamos mostrar qual entre as opções mais básicas vale a pena, considerando o que entrega e o preço. O design é a única coisa que os 6 modelos mantêm mais ou menos em comum. A única diferença é que o A10 tem formato que se assemelha mais aos modelos da linha M. E assim como o A20 tem acabamento brilhante, mas sem os efeitos presentes no A30 para cima. Todos possuem corpo de plástico e aí chegamos a mais um ponto diferente no A10. O conector é micro USB, ao passo que os outros dois já possuem entrada USB do tipo C. Aliás, para resumir, o A10 ainda lembra bastante os modelos da linha J, mais básicos, inclusive com alto-falante na parte inferior da traseira. A 20 e a 30 já seguem uma linha mais nova, mantendo aspectos que lembram os modelos A50 e A70. O acabamento é plástico e sem capinhas protetoras na caixa de nenhum dos 3 modelos. Na parte frontal todos já adotam a tela chamada infinita pela Samsung, com recorte em gota para a câmera frontal e bordas mínimas. No quesito design, só o A10 tem características diferentes, dando uma cara mais básica ao aparelho. E cada modelo tem 3 opções de cores, sendo preto, azul e vermelho para o A10 e A20, e o branco no lugar do vermelho para o A30, cujo azul é mais claro que o dos irmãos. Se você procura pelo design mais elegante e atual, o A20 já te satisfaz tanto quanto o modelo A30, por um valor menor. Em software, todos os modelos já estão na versão 9 do Android, com a interface One UI. Nada de NFC neles, o A10 fica em desvantagem de novo por não oferecer nem mesmo um leitor de impressão digital, além de não ter bússola ou giroscópio. Ao menos todos eles oferecem o conector P2 para fone de ouvido, que vem na caixa inclusive. O A30 tem mais recursos, incluindo a televisão digital. Se você não faz questão dela, o A20 já vai te atender. As diferenças continuam aparecendo no hardware. A plataforma do A10 e do A20 é a mesma, um Exynos 7884, que pode parecer melhor do que o Snapdragon 632 dos Moto G7 na teoria, mas na prática, bom, já falamos sobre isso. O A20 tem mais memória RAM, o que dá uma boa diferença no uso do dia a dia. Já o A30 tem plataforma mais potente e mais memória RAM do que os irmãos, e realmente é bem mais veloz do que o A20. Nos jogos fica evidente a superioridade em performance do A30, apesar de nem mesmo esse ser indicado para quem gosta de um título mais pesado. No geral, o A20 não é de todo ruim, especialmente se o seu uso for bem básico, mas o A30 tem a melhor performance. Mais um aspecto com diferenças do A10 para os outros modelos é a bateria. Enquanto o A20 e a 30 já trazem 4.000 mAh de carga, o A10 tem apenas 3.400. Ok, é para uma tela menor, mas é insuficiente para compensar. O melhor em tempo de uso é o A20, que conseguiu passar das 20 horas no nosso teste padronizado. O A30 chegou perto das 18 horas, enquanto o A10 desligou com 16 horas de uso. O tempo de recarga no modelo mais barato é outro ponto de desvantagem, sendo que ele demora quase 2 horas e meia para ir de 0 até 100%. O A20 e o A30 já trazem na caixa carregadores rápidos da Samsung e ficam menos de 2 horas na tomada para fazer a carga completa. Nesse sentido, o modelo do meio, mais uma vez, é o melhor pelo preço cobrado. Como mencionamos antes, o A10 tem a tela menor, mas é pouca coisa, sendo 6,2 polegadas contra 6,4 polegadas dos irmãos. Mas há outras diferenças. O painel é LCD no A10, ao passo que a 20 e a 30 já contam com display Super AMOLED, com cores mais vivas e contraste mais profundo. O A30 ainda tem a vantagem da resolução Full HD+, enquanto os outros dois possuem apenas o HD+. Para quem quer ver muitos vídeos, o modelo mais avançado é a melhor escolha. Na parte sonora, todos trazem sistema mono de baixa qualidade. O A10 dá para relevar um pouco nesse quesito por ter mesmo uma proposta de baixo custo. Já o A30 decepciona por ter som estridente que força os agudos no volume máximo, para dar uma impressão de maior potência. Os fones de ouvido são básicos e iguais nos 3 modelos, então no fim das contas, se você optar pelo A20, não perde muito no quesito áudio, e ainda economiza um pouco em relação ao A30. A 10 e a 20 possuem o mesmo sensor principal, mas o A20 tem uma lente ultra-wide auxiliar como vantagem. O A30 também tem conjunto duplo, mas a câmera principal tem resolução maior que a dos irmãos. E realmente há diferenças nos resultados. O A20 só fica em vantagem por conta do sensor secundário, que permite tirar fotos com ângulo de visão maior, sem você precisar se afastar. Essa lente, no entanto, é bem ruim em cenários com pouca luz, e o A30 tem as mesmas características nesse sensor secundário. Já o principal tem perda de foco e qualidade mediana no A10 e no A20. Utilizar o HDR deixa as fotos menos claras, mas com equilíbrio da exposição melhor. Com pouca luz, as fotos saem escuras, mas ao menos não tem tantos ruídos. O A30 já tira fotos de qualidade um pouco melhor, mas não é um salto muito grande em comparação com os irmãos. As fotos com pouca luz ficam granuladas, mas é algo que acontece até mesmo com sensores muito bons. O importante é não ter muitos ruídos. O modo retrato, chamado pela Samsung de foco dinâmico, exige que as câmeras encontrem um rosto para funcionar. O recorte é um pouco melhor no A30 do que no A20. O A10 não oferece esse recurso. Na selfies temos uma escalada de resolução no A10 para o A30 com o A20 no meio. Os resultados são satisfatórios nos 3 modelos, sendo o mais avançado realmente superior em todos os quesitos.
Mas mesmo o A10 tira boas fotos com um bom nível de detalhes e exposição controlada. Em gravação de vídeo, todos ficam limitados ao Full HD, que está de bom tamanho para redes sociais. A qualidade não é muito boa nem no A10 e nem no A20, especialmente à noite. O A30 já é pouca coisa melhor no geral e ganha especialmente na captação de áudio, mais limpa do que a dos irmãos. O A30 então tem a melhor câmera dos três e pode valer a pena fazer esse investimento a mais se você gosta de tirar muitas fotos ou até mesmo de gravar bastante vídeos. O A10 atualmente custa R$100 a menos que o A20, mas entrega desempenho e bateria bem inferiores, além de tela de menor qualidade. É um salto consideravelmente grande no preço, mas o investimento a mais pode acabar compensando a longo prazo. Já a diferença do A20 para o A30 beira os R$200 atualmente. Ambos ainda estão abaixo dos R$1.000, mas se você já passou do A10 para o A20, não tem motivo para saltar ainda mais para o A30. Mesmo assim, se puder pagar a diferença e pegar o mais avançado dos três, mais uma vez vai compensar a longo prazo. Você perde em duração de bateria, mas ganha consideravelmente em todos os outros aspectos. O Galaxy A30 tem realmente mais qualidade do que os irmãos, mas o A20 não é de todo mal. Para quem usa apenas o básico, o modelo do meio está de bom tamanho. Agora, é difícil justificar a escolha pelo Galaxy A10. É um modelo consideravelmente inferior ao A20, com desempenho sofrível e bateria de duração bem mais baixa. Esse modelo serve para quem realmente só usa o celular para fazer ligações e se comunicar com amigos e familiares por mensageiros. Se o seu uso vai além disso, é melhor considerar o A20, que vai durar mais tempo por um valor não muito mais alto. E aí, você concorda? Pensou em algo que a gente não mencionou? Conta aqui nos comentários, sem esquecer de dizer qual é o seu modelo preferido. Deixa também a sua curtida aqui nesse vídeo e assina o canal do Tudo Celular para ver mais análises e comparativos. Na descrição tem links com ofertas pelos dois modelos e também para a matéria completa no tudocelular.com, incluindo as análises completas desses três dispositivos. Sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima.